Resolução da questão 48 da prova de transferência da USP de 2011. A maior reserva energética do homem, localizada no tecido adiposo, é constituída por triacilgliceróis. Os adipócitos expressam lipases capazes de catalisar a hidrólise de triacilgliceróis a glicerol e ácidos graxos. A manutenção das reservas lipídicas é possível porque... Então, só relembrar, que as lipases, elas não estão constitutivamente ativas, então a degradação de triacilgliceróis a glicerol e ácidos graxos nos adipócitos acontece em duas ocasiões, devido à liberação de adrenalina na circulação ou devido à liberação de glucagon, que catalisa então a ativação das lipases e liberação de glicerol e ácidos graxos devido à hidrólise dos triacilgliceróis. Então, aqui só relembrando o contexto da liberação de glucagon, porque a adrenalina não é tão abordada assim, é que, por exemplo, a gente come, então depois de algumas horas que a gente ingeriu comida, a glicose começa a baixar, então tem uma baixa da glicose circulante e começa a liberação de glucagon pelo pâncreas, Então, esse glucagon, ele sinaliza que tem uma baixa de glicose e o fígado, começa então a degradar o glicogênio hepático de modo a manter a glicemia. Lembrando sempre que a função do fígado é a manutenção da glicose sanguínea. Então, primeiro começa a degradação do glicogênio hepático, só que depois de algumas horas o glicogênio hepático se esgota, então a gliconeogênese vai ser responsável pela manutenção da glicemia. Então, o que é a gliconeogênese? É a formação de glicose a partir de compostos que não são glicose. Então, alguns dos compostos gliconeogênicos são aminoácidos, lactato e glicerol. Não todos os aminoácidos, mas a maioria, porque tem alguns aminoácidos que formam, quando são desaminados, eles formam acetil-CoA. E acetil-CoA não é capaz de formar glicose, porque tem uma reação, quando a gente entra no ciclo de Krebs, a reação que antecede o ciclo de Krebs é de piruvato acetil-CoA, certo? Onde o piruvato ele é descarboxilado. Essa reação é irreversível. Não tem como acetil-CoA virar piruvato, só o contrário. Então, portanto, não tem como o acetil-CoA proveniente da degradação de ácidos graxos formar piruvato. Então, não tem como formar glicose. Então, o lactato ele pode ser usado porque ele consegue formar piruvato e o glicerol também passa por algumas reações que conseguem formar glicose. Mas ele contribui menos com a gliconeogênese comparado com esses outros dois. Bom, agora vamos para as alternativas. Então, por que não é a letra B? Então, vamos ler a letra B. A constante ação das lipases é compensada pela ação das enzimas de síntese de triacilgliceróis, também expressas pelos adipócitos. Bom, aqui está errado é que as lipases elas são reguladas e não estão constantemente liberando ácidos graxos. Como eu falei, a ativação das lipases ocorre com adrenalina ou glucagon. Então, não é que ela não tem um funcionamento constitutivo, então ela tem uma regulação. Então, o outro problema dessa letra foi que as enzimas de síntese de triacilgliceróis não são expressas nos adipócitos. Então, os adipócitos eles são centros de armazenamento dos triacilgliceróis, que são produzidos pelo fígado. Então, por que não é a letra C? Então, salvo em situações extremas, como jejum de alguns dias ou exercícios prolongados, os níveis hormonais são insuficientes para provocar a ativação das lipases. Não, tá errado, é um exagero, porque tá falando aqui que você tem que estar com um jejum de alguns dias ou exercícios prolongados para ter a liberação de glucagon, para que as lipases sejam ativadas. E isso não é certo, porque em algumas horas, já começa depois que a gente se alimenta, já começa a produção de glucagon, e também a ativação das lipases para a liberação de ácidos graxos e glicerol. Então, jejum de alguns dias, isso aqui já é uma situação de cetose, Então, lembrando sempre que o cérebro precisa de glicose como fonte de energia, mas em cetose, o cérebro é capaz de oxidar corpos cetônicos. Aqui é uma situação de cetose, uma coisa mais agravante, vamos dizer, inicialmente. Bom, então não é a letra C também, aqui é um exagero. Então, por que não é a letra D?
né? Então, fala que a degradação dos triacilgliceróis só ocorre após terem sido esgotadas as reservas de glicogênio e antes de iniciar a degradação de proteínas. Não, né? Na verdade, realmente essa parte aqui é certa, que primeiro tem a degradação da reserva de glicogênio e começa então a liberação de glucagon mais intensivamente, mas a degradação de triacilgliceróis ela acontece concomitantemente com a degradação de proteínas. Né? Então, vai estar ocorrendo a gliconeogênese para manutenção da glicemia, vai estar ocorrendo a degradação de triacilgliceróis, né? A beta-oxidação de ácidos graxos para suprir energeticamente a gliconeogênese, e a degradação de proteínas vai estar ocorrendo também porque os aminoácidos são, né, o corpo carbônico que é utilizado também como composto gliconeogênico. Então, por que não a letra E? Né, porque fala que os triacilgliceróis sintetizados no fígado e transportados para o tecido adiposo compensam a degradação que ocorre nos adipócitos. Aqui, na verdade, não é que esteja errado, mas isso não explica porque as reservas lipídicas se mantêm. Né? Isso só fala que existe um balanço entre produção e consumo, mas não fala porque tem um excesso. Né? Então, por que consegue ter essa reserva? Né? Então, essa reserva é mediada devido a uma regulação fina, né, entre a produção e o consumo de lipídio, que é mediado, né, por vias hormonais. Então, por que a letra A, então, né, que as lipases só são ativas quando as concentrações plasmáticas de glucagon ou epinefrina se elevam, né? Então, aqui temos a adrenalina ou glucagon, que se liga ao receptor de glucagon ou adrenalina na célula. Então, acontece toda aquela cascata de ativação da proteína G, subunidade alfa, ativação da adenilatossiclase, a conversão de ATP a AMP cíclico, né, ativação do AMP cíclico, a fosforilação da PKA, a PKA, né, proteína quinase A, ativa a lipase hormônio sensível, que então promove toda a cascata de degradação dos lipídios, né? Então começa a liberação dos ácidos graxos, né, que vão para a circulação. Então tem toda uma regulação fina, né? Então a letra A é a correta.